Eu vou pedir para vocês abrirem as Bíblias junto comigo no livro de Filemon. Como eu sei que vai demorar pelo menos uns 20 minutos para todo mundo encontrar, você abre em Hebreus e é o livro antes de Hebreus. No celular é mais fácil, né? Mas para quem está com a Bíblia física, tá antes de Hebreus. Você abre Hebreus e está logo no livro anterior. Sim. Filemon, o livro anterior a Hebreus. É uma carta do apóstolo Paulo a um amigo chamado Filemon. Na tradução Nova Almeida Atualizada, de 2017, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, provavelmente era a igreja dos Colossenses. A irmã Áfia, esposa de Filemon, e a Arquipo, que era filho de Filemon, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor, Pai, e nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois eu espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar
por essa carta tão preciosa, por esse tesouro, Deus, que se preservou por tantos anos, até chegar a nós aqui no século 21, Pai. Obrigado, Senhor, por estas palavras que tanto nos ensinam. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nesta manhã, iluminar os nossos corações, clarear, Deus, desmistificar, derrubar, Senhor, todo e qualquer impedimento ao entendimento da Tua palavra. E que isso sirva para nós de uma maneira que nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui está uma carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Filemon. Este Filemon era um senhor, um homem rico do Império Romano, que morava na cidade de Colossos, e havia Epáfras, um amigo de Paulo, fundado a igreja aos Colossenses, a igreja dos Colossenses, ali na casa desse senhor chamado Filemon. Acontece que o apóstolo Paulo, no momento em que escreve essa carta, ele está preso em Roma, e ele havia encontrado nessa prisão um jovem chamado Onésimo. Este jovem chamado Onésimo havia fugido de Filemon. Filemon era dono de escravos, e Onésimo havia fugido de Filemon, e muito provavelmente havia levado nessa fuga dinheiro, pertences, valores. Ele havia fugido da propriedade de Filemon e havia ido direto para Roma, porque em Roma era a capital do império e haviam milhares e milhares de escravos. Só para você ter ideia, no Império Romano, no primeiro século, haviam mais de 60 milhões de escravos. Para você ter uma ideia, nós somos 200 milhões de brasileiros. Então, aí praticamente 1/3 da população brasileira atual era de escravos no século I, lá no Império Romano. E só na Itália, no primeiro século, 90% da população era composta por escravos. Não havia direitos para os escravos. Se um escravo se rebelava, se um escravo tentava causar uma rebelião, se um escravo fugia e fosse pego, ele era devolvido ao seu senhor e esse senhor poderia fazer o que quisesse com ele. Na maioria dos casos, um escravo fugitivo era espancado e depois ele era crucificado, era morto. E Paulo, preso em Roma por causa do evangelho, conhece esse escravo fugitivo chamado Onésimo e descobre, porque também estava junto com Paulo na prisão, Epáfras, que havia fundado a igreja lá aos Colossenses e conhecia Filemon e muito provavelmente conhecia Onésimo. E quando Onésimo chega preso na mesma prisão que Paulo estava, Paulo conhece Onésimo e começa a conhecer a sua história. E aí Paulo conhece Onésimo, começa a pregar o evangelho a esse escravo fugitivo. Onésimo se converte ao evangelho, como nós lemos aqui, Paulo diz que foi um filho que ele gerou em algemas. Isso quer dizer que ele estava preso e Onésimo também estava preso e com algemas, Paulo discipulou esse jovem e ele foi convertido ao evangelho. E Paulo agora, depois de ver que Onésimo havia de fato se convertido ao evangelho, estava sendo útil a Paulo, estava trabalhando com Paulo pelo reino de Deus, ali na prisão de Roma, ele decide escrever essa carta a Filemon, que era o senhor de Onésimo, do qual Onésimo havia fugido. E nessa carta que nós acabamos de ler, Paulo está clamando, está pedindo com compaixão para Filemon, que receba de volta Onésimo, não mais como um escravo, mas agora como um irmão. E ele pede pelo amor, ele pede por causa do evangelho, por causa do amor que há em Cristo Jesus, que Filemon receba ele e não o maltrate, e não dê a ele a pena que ele merecia, segundo o Império Romano, de ser morto por causa da sua fuga e por causa que ele havia roubado dinheiro e pertences ali de Filemon.
mas que ele receba como um irmão em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, essa carta, ela vai trazer muitos ensinamentos de como aplicar o evangelho na prática, de como que nós devemos nos portar diante das outras pessoas, diante das nossas relações sociais, a partir do momento em que nós recebemos o evangelho, a partir do momento em que nós cremos em Cristo Jesus. E eu queria compartilhar com vocês nessa manhã esses ensinamentos que essa pequena carta que o apóstolo Paulo escreveu lá no primeiro século pode trazer e ser relevante para a gente aqui nos dias de hoje. Bom, como eu falei para vocês, o Império Romano era um império composto de muitos escravos. 60 milhões de escravos no primeiro século. Um indivíduo no Império Romano poderia se tornar escravo de diversas maneiras. Por exemplo, se ele nascesse de uma mulher que era escrava, uma criança nascesse de uma mulher que era escrava, ele já era uma criança que se tornava escrava ao nascer. Mas existiam outras maneiras. Por exemplo, se você cometesse um crime, uma das punições era que você se tornasse escravo, ao invés, por exemplo, de uma pena de morte. Dívida. Para quitar uma dívida que você havia contraído com um credor, você poderia se entregar para ele como escravo para servi-lo pelo resto da vida. Quando a sua nação era conquistada por outra nação, e o mais forte subjugava a nação mais fraca, ele poderia tomar os filhos dessa nação, a população dessa nação, e levar como escravo. Até mesmo um pai poderia vender o seu filho como escravo. Era uma das leis do Império Romano. Então, meus irmãos, existiam muitos escravos. Era uma sociedade baseada e fundamentada na escravidão. A escravidão, diferente da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, não era baseada simplesmente na cor. Era uma escravidão que poderia acontecer de diversas maneiras, como eu citei aqui para vocês. Mas nós estamos vendo aqui, nesse contexto de uma sociedade fundamentada na escravidão, uma sociedade onde a escravidão era totalmente aceita, onde não existia conversa, debate sobre se deveria ou não existir escravidão, se deveria ou não alguém ser vendido como ser humano para outro ser humano. Nessa sociedade, o apóstolo Paulo escreve essa carta para Filemon, que era um senhor de escravos, pedindo que ele tratasse esse escravo fugitivo não mais como um escravo, que ele não desse a esse escravo a pena que ele merecia, segundo a lei, mas que ele o perdoasse e recebesse como um irmão. Onésimo era este jovem. Ele havia fugido para Roma, muito provavelmente para se juntar às gangues que existiam ali na cidade de Roma, por ser a capital do império. Existiam vários escravos que haviam fugido e eles se reuniam em gangues, porque a única forma de se viver como escravo fugitivo era roubando, era vivendo à margem da sociedade. E em algum momento ele foi pego, foi preso e se encontrou com Paulo na prisão. Então essa carta ela vai ser muito importante, porque ela vai mostrar para nós a influência social do evangelho. Como que o evangelho influencia socialmente nas nossas vidas? Um funcionamento na prática de doutrinas cristãs na nossa vida diária. Como que acontece quando a nossa fé é colocada em prática? E a relação da nossa fé com os problemas sociais. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês nessa manhã é o seguinte: o evangelho é muito mais poderoso do que qualquer revolução. Sabe, meus irmãos, nós estamos diante de uma sociedade fundamentada na escravidão, como eu já falei para vocês. Mas é muito interessante porque Paulo viveu nessa sociedade e Cristo também viveu nessa sociedade. E nenhum dos dois atacou diretamente algo tão perverso como é a escravidão. Quem queria causar uma revolução social
eram os discípulos de Jesus. Não por causa da escravidão, mas porque eles queriam dominar, eles queriam recuperar o domínio que uma vez tiveram quando Salomão era o maior governante. Então Jesus, ele não atacou diretamente as injustiças sociais, como por exemplo a escravidão. E o apóstolo Paulo também não ataca diretamente este problema da sociedade romana, que era a escravidão. Então, Jesus e nem o apóstolo Paulo vão aconselhar, por exemplo, uma rebelião armada dos escravos. Eles não vão aconselhar que eles lutassem com armas contra os seus senhores. Mas eles vão tratar e eles vão operar, eles vão ensinar uma coisa muito mais profunda do que a revolução armada, do que uma revolução que poderia ser abafada por esses senhores, ou que poderia até eles ganharem essa guerra, mas logo em seguida outro mais forte viria e poderia subjugá-los. Eles vão muito mais fundo. O que o apóstolo Paulo vai tratar na carta a Filemon não é um ataque direto à escravidão, mas é uma redenção. É mudar o coração de um senhor de escravos e desse jovem escravo que havia fugido do seu senhor. Paulo, ele vai trazer como solução ao problema social, ele vai trazer a redenção que acontece por meio do evangelho. Paulo vai mostrar que por meio do evangelho, o escravo e o senhor e o seu senhor são irmãos, são filhos do mesmo pai. Perceba como isso pode ser revolucionário em uma sociedade onde existia escravidão e onde não existia nem debate se isso não deveria acontecer. A escravidão, ela é baseada em pessoas que são superiores subjugarem pessoas que são consideradas inferiores. Então não era possível, numa sociedade fundamentada na escravidão, se cogitar que um senhor fosse equiparado ao seu servo, ao seu escravo. Isso era inimaginável, isso era inconcebível na sociedade romana. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve para esse senhor chamado Filemon, ele está dizendo justamente isso. Você é um senhor, Onésimo é um escravo, mas eu quero que você o receba por amor em Cristo Jesus, que você o receba como o seu irmão. Vocês são filhos de um mesmo Pai em Cristo Jesus. Não há distinção entre você, Filemon, e Onésimo, o seu escravo, em Cristo Jesus. Isso é muito revolucionário. Sabe, meus irmãos, o Evangelho havia libertado Onésimo da escravidão espiritual, mas ele ainda tinha deveres sociais para cumprir. Eles estavam numa sociedade. Por isso, Paulo decide o enviar de volta para Filemon. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã que o Evangelho, ele venceu a escravidão, no fim das contas, não por meio de uma revolução das armas, mas pelo poder do amor. Sabe, a forma de lidar com o problema social que Paulo propõe a Filemon e a Onésimo era uma forma revolucionária por meio do amor. Era uma revolução por meio do amor. Por quê? Era totalmente diferente do que acontecia na sociedade. A forma como Paulo propõe de Filemon tratar Onésimo era totalmente diferente do tratamento que deveria acontecer entre um senhor e um escravo na sociedade romana. Principalmente um escravo fugitivo, que deveria ser capturado, açoitado e morto, por fim das contas. Então, por isso que eu digo que o Evangelho é muito mais poderoso do que qualquer revolução, porque ele muda algo muito mais profundo. Ele muda o coração do homem, ele muda a ética do homem, ele muda a cultura, e isso sim é duradouro. Você pode estar se perguntando, por que Cristo
O próprio Deus encarnado não lutou diretamente contra algo tão injusto quanto a escravidão. Por que o apóstolo Paulo, um homem tão relevante, um homem salvo por Jesus, não combateu diretamente a escravidão? Eu digo para vocês, lutar por uma revolução armada contra a escravidão é algo, meus irmãos, que não duraria em uma sociedade que não apenas tolerava a escravidão, mas que era fundamentada na escravidão. Se Jesus Cristo e o apóstolo Paulo incentivassem uma revolução armada, e eles poderiam até ganhar essa revolução, até vencer os seus senhores, quando eles fossem mortos, diante das perdas da guerra, daqui a 10, 15, 20 anos, os outros homens mais fortes viriam e eles tornariam a fazer os homens escravos. É por isso que eles não combatiam diretamente a escravidão, porque a escravidão era um problema, mas não era a raiz do problema. O apóstolo Paulo e Jesus Cristo, eles vão combater a raiz do problema, não apenas da escravidão, mas de todas as injustiças sociais, que é, no fim das contas, o pecado. Então, para que se não houvesse mais escravidão no mundo, Jesus e o apóstolo Paulo, não apenas por causa da escravidão, mas por causa de todos os outros males, mazelas, injustiças, eles vão atacar algo muito mais profundo do que uma revolução armada pode atacar. Eles vão no cerne da questão, eles vão no coração do homem, eles vão tentar mudar a ética do homem. E assim, mudando o coração, mudando a ética, eles conseguem ir mudando a cultura. Então, por meio do evangelho, por meio do ensino do amor de Jesus, por meio do ensino de que o homem foi criado à imagem de Deus, mudando o coração, mudando a ética do homem, como Paulo está fazendo aqui, ao escrever para Filemon, eles vão começando a provocar uma mudança cultural numa sociedade que tolerava escravos, mas que por meio dos ensinos de Jesus, por meio do evangelho, começa a discutir se isso de fato deveria acontecer. Daqui a pouco, começa-se a não tolerar mais isso. Daqui a pouco vai ficando mais estranho. Até que chega-se ali no século 18, 19 e começa-se a, de fato, abolir a escravidão no Ocidente. Perceba, eles começam mudando o coração do homem, a ética do homem, porque isso vai trazer um resultado muito mais duradouro do que uma simples revolução armada. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês nessa manhã é o seguinte: o evangelho derruba as paredes e as divisões existentes entre os homens. Sabe, meus irmãos, Jesus, ele não derrubou apenas a separação que existia entre nós e Deus, porque ele fez isso também. Lembra quando ele rasgou o véu de cima a baixo e aquela separação que existia entre Deus e os homens foi desfeita por Jesus Cristo? Isso é maravilhoso? Sim. Mas ele não fez apenas isso. Ele também destruiu as barreiras que existiam entre eu e o outro, entre homens e homens. Ele acaba com essas divisões. Perceba só o que Jesus Cristo fez. Ele tocou leprosos, uma barreira que existia entre os homens. Nós não podemos tocar nos leprosos porque ficaremos impuros. Ele tocou em leprosos. Ele conversou com mulheres. Ora, é desonroso para um homem conversar com mulheres, principalmente para um judeu conversar com uma mulher samaritana. Jesus derruba também essa barreira que existia entre os homens. Jesus abençoou as crianças. Ora, mas as crianças são insignificantes. Quem é que dá importância para as crianças? Jesus se importou com crianças. Ora, nós não podemos nos relacionar com publicanos e pecadores. Eles são piores do que nós. Jesus visita e recebe publicanos e pecadores e se relaciona com essas pessoas. Jesus Cristo destrói essas barreiras e divisões criadas pelos homens. O apóstolo Paulo, percebendo isso, sabendo do ensino de Jesus,
de que não existe mais essa divisão, ele vai escrever lá em Gálatas 3:27, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, pois todos vocês são o quê? Filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo escreve isso baseado em tudo o que Jesus Cristo ensinou. Em tudo o que Jesus Cristo ensinou, não apenas com palavras, mas com a sua vida. Jesus Cristo abriu as portas do reino de Deus para todas as classes, para todas as nações, para todos os tipos de pessoas, de maneira que qualquer divisão criada pelos homens, qualquer barreira criada pelos homens, seja entre Deus e os homens, e seja entre homens e homens, todas essas divisões e barreiras são quebradas em Cristo Jesus. É por isso que o Evangelho é muito mais poderoso do que qualquer revolução que o homem possa tentar criar, que o homem possa tentar fazer. O Evangelho é muito mais poderoso. Foi por causa do Evangelho que as divisões foram sendo derrubadas uma a uma. E voltando ao assunto da escravidão, em 370, século IV, um dos primeiros homens a começar a se incomodar com a presença da escravidão na sociedade foi um importantíssimo bispo cristão chamado Gregório, bispo de Nissa. Esse homem foi um dos primeiros a ser uma voz que clamou e que lutou contra a escravidão. No século IV, perceba, a escravidão começou a ser abolida no século XVII, no século XVIII. No século IV, esse homem de Deus já pregava no púlpito contra a escravidão. Ele foi uma das primeiras pessoas. Tem um sermão dele no ano de 370 que se tornou famoso, aonde ele dizia que nenhum ser humano poderia ser vendido a outro, porque todos foram criados à imagem de Deus. Perceba, meus irmãos, o Evangelho é o que provoca as pessoas a mudarem a cultura de uma sociedade que está fundamentada em ensinamentos errados e injustiças. Uma sociedade fundamentada na escravidão começou a ser mudada no ano de 370, ali no século IV, porque os pastores, os bispos começaram a enxergar e a perceber que era errado um ser humano ser vendido a outro ser humano, porque eles foram criados à imagem de Deus. Então, já que não existe, já que Jesus ensinou que não existe mais diferenças, não existem mais barreiras, que todos são um em Cristo, não faz sentido vender um ser humano a outro. E eles começaram a pregar isso nos púlpitos. E essa ideia de que todo homem foi criado à imagem de Deus foi a base para a criação, já na Idade Média, do que nós conhecemos como direitos humanos. E esses direitos humanos, que foram criados com base nos ensinos de Jesus, com base numa ética cristã, vai fazer com que a sociedade se movimente e caminhe para um movimento de abolição da escravidão. O pastor Martin Luther King Jr., que está bem ali na camisa do Pingo, já no século XX, depois da abolição da escravidão, porque a abolição da escravidão aconteceu nos Estados Unidos ali em 1863, só que depois da abolição continuou-se uma segregação racial. Está vendo por que revoluções humanas não causam o efeito duradouro que se espera? O certo seria o quê? Acabou a escravidão, todo mundo agora é tratado de forma igual. Mas não era isso que acontecia. Se aboliu a escravidão, mas
se deu início a uma segregação racial. E quem lutou contra isso? Qual foi o fundamento para se lutar contra a segregação racial nos Estados Unidos? Foi o cristianismo. Foi a ética cristã. Foi o evangelho. Foi o pastor Martin Luther King Jr., que no sermão, o sonho americano, que foi de grande importância para lutar contra essa segregação racial, pregou dizendo que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso, ele propõe uma luta pelos direitos das pessoas negras. Tudo isso com base nos ensinos de Jesus. Sabe, meus irmãos, qual é o meu ponto aqui? Alguns cristãos acreditam que o cristianismo ajudou a manter a escravidão. Alguns cristãos falam, não, o cristianismo ajudou a manter essa subserviência. Eu não vou negar que a religião provavelmente ajudou, de fato. Mas esse não era o ensino de Jesus. Esse não era o ensino do Evangelho. Se, de fato, a religião, em algum momento, ajudou a propagar e a manter um ensino injusto, isso não provinha do Evangelho, não provinha das Escrituras, não provinha do amor de Deus. Porque, de fato, quando nós olhamos para os ensinos de Jesus, para o que o apóstolo Paulo está escrevendo a Filemon no primeiro século, nós entendemos que é exatamente o oposto, exatamente o contrário. Não foi o cristianismo que ajudou a manter a escravidão, mas foi por meio da ética do Evangelho que fez com que isso fosse inaceitável na sociedade, que isso fosse inaceitável no Ocidente, e que nós chegássemos no século 21, sabendo que é inaceitável a escravidão, e não somente a escravidão, mas a segregação racial e também o racismo. E hoje a nossa luta é diferente da luta dos irmãos do primeiro século, da luta dos irmãos da Idade Média, da luta de Martin Luther King. Hoje a nossa luta é contra o racismo. Infelizmente, essa semana, não sei quem acompanhou aí, mas o jogador brasileiro Vinícius Júnior enfrentou insultos racistas mais uma vez em campos de futebol lá na Espanha. Não foi a primeira vez que ele enfrentou isso. Durante essa temporada inteira ele tem enfrentado isso e ele tem lutado contra isso. Mas qual é o fundamento para que eu e você, para que uma sociedade entenda que nós não devemos ofender as pessoas, que nós não devemos separar as pessoas, de que nós somos de fato iguais? Qual é o fundamento para isso? O fundamento é o Evangelho. O fundamento para isso é o que Jesus ensinou, é o que o apóstolo Paulo ensina. Se não for isso, não há um outro fundamento. A ética do mundo sem a ética cristã, no fim das contas, é a ética do mais forte contra o mais fraco. O que me impede de eu abordar uma pessoa que é mais fraca do que eu e tomar os seus pertences? O que me impede de pegar, por exemplo, uma velhinha que está andando na rua, empurrá-la no chão, pegar a sua bolsa e levar para a minha casa? O que pode me impedir de fazer isso? Senão a ética do Evangelho. Sem o Evangelho, meus irmãos, sem o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para Filemon e para Onésimo, não há sentido em um escravo considerar o seu senhor como irmão e um senhor de escravos considerar o escravo como seu senhor. Não há sentido de eu considerar o outro como um igual a mim, se não for por meio do Evangelho, se não for por meio da palavra que diz que em Cristo não há mais escravo nem senhor, não há mais homem nem mulher, não há mais judeu nem grego, porque todos são um em Cristo Jesus. A base para uma sociedade mais justa,
para uma sociedade que não aceita a escravidão, que não aceita a segregação racial e que não aceita o racismo, a base para isso é o Evangelho de Jesus. Então, o que deve nos fazer lutar contra a injustiça no mundo, o que deve nos fazer lutar contra o racismo, contra problemas sociais, quaisquer que sejam, é o Evangelho. É por meio do amor que Cristo nos ensinou. É isso que deve ser a nossa base, é isso que deve fundamentar a nossa luta e a nossa forma de viver na sociedade, para que se torne uma sociedade mais justa. E o terceiro ponto que eu quero abordar com vocês nessa manhã é o seguinte: o perdão e a graça do Evangelho de forma prática. O apóstolo Paulo trata de temas profundos aqui na sua carta a Filemon, como nós lemos. Mas um tema-chave, um tema que vai permear toda a carta, um tema que vai ser a tônica dessa carta, é o perdão e a graça que são geradas pelo Evangelho, sendo aplicadas em um problema social de forma prática. Nós já conhecemos o perdão de Jesus Cristo por nós. Nós já conhecemos a graça de Jesus Cristo por nós. Mas como que isso se aplica de forma prática às nossas vidas? O apóstolo Paulo vai mostrar aqui a Filemon como que isso se aplica de forma prática à vida dele. Filemon deveria perdoar Onésimo por tudo que ele havia feito, porque ele havia roubado e subtraído. Filemon não deveria castigar Onésimo, porque Deus já havia morrido por Onésimo. Filemon não deveria crucificar Onésimo, torturar Onésimo, açoitar Onésimo, porque ninguém deveria fazer isso por alguém por quem Cristo morreu. Então, a base para Filemon perdoar Onésimo é porque Deus já havia perdoado Onésimo. A base para Onésimo não receber o castigo que a lei dizia que ele deveria receber, é porque Cristo já havia sofrido no lugar dele. Então Filemon não deveria castigar aquele por quem Cristo havia sido castigado lá na cruz. Filemon deveria perdoar aquele que Deus já havia perdoado. A carta vai mostrar como que esse perdão, como que essa graça, como que essa misericórdia que nós recebemos de Jesus Cristo deve se aplicar na prática aos nossos relacionamentos. O caráter compassivo de Paulo, a compaixão que Paulo está demonstrando por Onésimo aqui nessa carta é constrangedor. Paulo escreve dizendo que ele está disposto a fazer tudo o que esteja ao seu alcance para ajudar a restabelecer essa relação que havia sido destruída por causa do pecado. Mesmo que isso custe dinheiro para ele. É engraçado que o apóstolo Paulo fala: olha, receba ele de volta, e tudo o que ele te deve, eu pago. Eu pago essa dívida que ele tem com você. Se o problema é dinheiro, eu pago. A compaixão do apóstolo Paulo nos constrange. Porque se você for parar para pensar, meus irmãos, Paulo está exatamente representando Jesus Cristo aqui nessa carta. A forma como ele intercede por esse escravo que merecia a condenação, dizendo que qualquer dívida que ele tivesse com seu senhor, colocasse na conta de Paulo, que o apóstolo pagaria essa conta. É exatamente o que Jesus Cristo fez por nós diante de Deus. No fim das contas, todos nós somos onésimos. Todos nós fugimos do nosso Senhor.
Todos nós pecamos contra o nosso Senhor. Todos nós merecíamos a condenação que a lei impõe sobre nós. Mas no fim das contas, nós encontramos alguém que assumiu essa dívida por nós, que pagou essa dívida por nós e que intercedeu junto ao Senhor por nós, para que Ele nos recebesse de braços abertos, para que Ele nos recebesse como filhos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo em uma situação real, meus irmãos, em um problema real que está acontecendo aqui, nessa carta. Perceba como o evangelho, como o que Paulo recebeu do próprio Cristo, vai moldar a forma como ele vai tratar o problema em uma situação real que está acontecendo. Não tem ninguém, provavelmente, que conhecia mais de perdão do que o próximo Paulo. Ele havia sido perdoado por ser um perseguidor da igreja. Paulo havia assassinado cristãos. E ele recebe o perdão gracioso de Jesus Cristo, que o perdoa por esses assassinatos e o traz para ser filho agora. Cristo agora traz Paulo para que seja, dentre os muitos irmãos que ele tem, como filhos do mesmo Pai. Esse Paulo que matava cristãos é agora também um cristão, filho de Deus e cordeiro de Cristo. Então Paulo conhecia na prática o perdão de Cristo. E eu e você conhecemos esse perdão de Cristo nas nossas vidas. Nós sabemos bem do que Cristo nos perdoou. Nós sabemos bem o que nós fizemos, quanto mal nós fomos, quanto mal nós ainda somos. Nós bem sabemos como a graça e o perdão de Jesus Cristo nos atingiu. Mas o apóstolo Paulo está dando um passo adiante aqui. Diante desse perdão e dessa graça que ele recebeu na sua própria vida, ele está agora em uma situação real, em uma situação onde uma pessoa vai ser morta e precisa de perdão, e essa pessoa tem uma dívida que precisa ser paga. O apóstolo Paulo vai entrar no meio dessa confusão, e ele vai falar: eu pago essa dívida, e por amor a Cristo, e por amor também a mim, ô Filemon, você me deve a sua própria vida, porque eu preguei para você sobre Jesus, e você foi salvo por Cristo, porque um dia eu fui lá e preguei. Então você me deve a sua vida, você me deve a salvação. Por amor a Cristo e por amor a mim, perdoa esse Onésimo e eu te pago a dívida que ele tem com você. Perceba como que a graça do Evangelho nas nossas vidas pode nos fazer tomar atitudes como a do apóstolo Paulo, diante de situações reais que a gente vive. De maneira que eu e você, meus irmãos, diante de problemas onde as pessoas nos devem, onde as pessoas nos desrespeitaram, ou nos machucaram, ou diante de situações onde as pessoas nos feriram e fizeram qualquer coisa contra nós, qual a maneira que eu e você devemos agir diante dessas situações reais? É entendendo que assim como nós fomos perdoados, assim como nós recebemos graça de Deus, nós também devemos conceder a essas pessoas perdão, nós também devemos conceder a essas pessoas misericórdia, nós também devemos conceder a essas pessoas graça. E se essas pessoas de alguma maneira devem algo para nós que elas não podem pagar, que nós então assumamos essa dívida, que nós então assumamos esse risco, porque Cristo assumiu no nosso lugar, então nós devemos também assumir no lugar do nosso irmão. É assim que a doutrina se aplica de forma prática nas nossas vidas. É assim que a misericórdia e o amor de Jesus, que foram reais na vida de Paulo, se tornaram reais na vida de Onésimo por meio de Paulo, por meio do que Paulo fez por ele. É muito bom, meus irmãos, nós chegarmos e falarmos para as pessoas: olha, Cristo morreu por você, os seus pecados estão perdoados. Isso é maravilhoso, é sublime, é perfeito. Mas como que isso se aplica de forma prática? É quando nós também perdoamos essas pessoas. É quando nós pagamos a dívida que o outro tinha no lugar dele. É quando nós assumimos sobre nós algo que estava sob o outro. É assim que o Evangelho se torna de fato real na vida das pessoas. Se torna de forma prática e real na vida das pessoas. Quando nós imitamos Jesus Cristo
assumindo sobre nós o que outras pessoas deveriam receber. Paulo está sendo um advogado de Onésimo, assim como Cristo foi o nosso advogado. Mas o que eu acho mais interessante é como Paulo diz aqui no fim que ele queria que Filemon recebesse Onésimo, não como escravo, tá? Aqui a partir do verso 16. Olha só. Ele fala para Filemon que ele queria que ele recebesse Onésimo. No verso 16. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então, primeira coisa, Paulo quer que Filemon receba ele como um irmão caríssimo. Olha só como é radical a transformação com que o evangelho vai fazer as pessoas mudarem as suas relações sociais. Um senhor de um escravo fugitivo não deveria mais o considerar um escravo fugitivo, mas agora um irmão caríssimo. Não um irmão qualquer, mas um irmão preciosíssimo. Um irmão por quem ele faria qualquer coisa, daria a sua própria vida. Um irmão caríssimo. E Paulo vai ainda mais adiante, no verso 17. Se portanto, me considera companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Ou seja, dê boas-vindas a Onésimo como se você estivesse recebendo a mim. Verso 18 e 19. Se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. Não para te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Ele pede aqui perdão para Onésimo. Mas o mais interessante é o verso 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Esse trecho é muito interessante, meus irmãos, porque Paulo já havia pedido perdão para Onésimo. Paulo já disse que pagaria a dívida. Paulo pede que Onésimo seja recebido como um irmão. E ele ainda fala assim para Filemon: e eu espero que você faça ainda mais do que isso. O que poderia ser maior do que isso? O que mais Filemon poderia fazer por Onésimo? Já receberia como irmão, as dívidas quitadas, o trataria como um igual, o perdoaria pelos seus pecados, pela sua fuga. E Paulo ainda fala: eu espero que você ainda faça mais do que eu estou pedindo. O que seria isso? Os estudiosos acreditam que, no fim das contas, Paulo está pedindo para Filemon libertar Onésimo de ser escravo. Tudo que Paulo precisava de fato aqui, ele já havia pedido. Receba como irmão, as dívidas pagas, dê boas-vindas a ele, trate como se fosse a mim mesmo. Mas vá além, faça ainda mais. Eu espero que você ainda faça mais um pouco. Não tinha nada mais além para ele fazer, a não ser liberar Onésimo de ser um escravo. Tudo isso baseado no que o apóstolo Paulo diz no verso 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Tudo isso em nome do amor. É assim que o evangelho deve moldar as nossas relações, as nossas vidas. Meus irmãos, se existe alguma coisa que não foi escrita, que Cristo não pediu, que nós possamos exceder ainda além do que foi pedido,
Se Cristo pede para nós amarmos o nosso irmão e perdoarmos o nosso irmão, que nós possamos exceder ainda mais a bondade do que foi pedido. Se Cristo pede para nós perdoarmos, se Cristo pede para nós honrarmos, se Cristo pede para nós cuidarmos daquele que nós nem conhecemos, que nós ainda possamos exceder e fazer ainda mais bem para essas pessoas do que nos foi pedido. E que nós façamos tudo isso baseado no amor de Cristo. É assim que o Evangelho impacta as nossas vidas. Foi assim que o Evangelho conseguiu, no decorrer do tempo, abolir a escravidão. Foi assim que o Evangelho conseguiu, no decorrer do tempo, diminuir as injustiças sociais. Mas não significa que elas acabaram. Nós somos homens do nosso tempo e no nosso tempo existem injustiças pelas quais nós devemos lutar contra. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se existe algo que deve nos motivar a lutar contra as injustiças, mas não apenas lutar, mas viver de forma justa e contra as injustiças, é o Evangelho, é o amor que nós recebemos de Cristo, que deve moldar e basear a nossa forma de ajudar, de amar, de lidar, de perdoar e de fazer ainda mais do que não está escrito pelas outras pessoas. É assim que Cristo espera que nós façamos, como Paulo esperava que Filemão fizesse por Onésimo. Amém? Senhor, eu quero te pedir perdão primeiramente, no meu nome e no nome dos meus irmãos, por todo e qualquer momento em que nós fomos perpetuadores das injustiças. É no nome de Jesus que eu peço perdão por nós e perdão pela igreja, que também se tornou muitas vezes perpetuadora de injustiças, Pai. O teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a fazer ainda mais pelos outros do que a bondade que nós recebemos nas nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, o teu Evangelho possa mudar a nossa vida, o nosso coração, o nosso comportamento, a nossa ética de tal maneira que por meio dessa mudança a nossa sociedade mude, a nossa cultura mude. Em nome de Jesus, que nós possamos ver essas mudanças ainda no nosso tempo. Seja das injustiças, como o racismo, como divisões sociais, que nós possamos lutar contra isso, fundamentados no Evangelho, no amor de Cristo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.